Precisa para começar? Precisa apertar ou não precisa? Precisa? Sessão ordinária não precisa falar? Aqui? Precisa? Não? Aqui? Oi, Guta, tudo bem? Tudo bem. Sob a proteção de Deus, presentes os auditores Jaime Tadeu Lichinski, Ivens Linhares e Cláudio Augusto Canha, e ainda a procuradora do Ministério Público junto a esse tribunal, Cátia Regina, declara aberta a 20ª sessão ordinária da segunda Câmara. Ausentes os conselheiros Nestor Batista e Hermas Eurides Brandão, por motivo de férias, ficando convocados para a composição de quórum os auditores Jaime Lichinski e Ivens Linhares, respectivamente. Submeto a ata da 19ª, a data número 19, de 30 de maio de 2012, para homologação. Conforme previsto no artigo 436(2) do Regimento Interno, concedo oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Doutor Ivens. Senhor presidente, para comunicar o sobrestamento dos seguintes processos, todos eles na Diretoria de Contas Estaduais: 38, 17, 32, 11, 27, 16, 32, 12, 42, 613, 12, 51, 31, 24, 11, 27, 13, 14, 12, 52, 20, 42, 11. Muito obrigado. Doutor Jaime. Senhor presidente, para comunicar o sobrestamento na DIJUR dos seguintes protocolados, todos eles de admissão de pessoal: 23884011, 23885911 e 38169411. Obrigado. Nada. Em atendimento ao artigo 9º e seus respectivos parágrafos do regimento interno dessa Corte, serão retirados de pauta os processos de relatoria do conselheiro Caio Soares, que, conforme portaria 368 de 2012, do Gabinete da Presidência, passou a compor a primeira Câmara. Comunico ainda que os processos sob número 225579/11, da pauta do conselheiro Nestor Batista, e ainda número 55554009, da pauta do auditor Jaime Tadeu Lichinski, e o de número 13661204, da pauta do auditor Cláudio Augusto Canha, foram devolvidos pelo conselheiro Ivan Bonilha, passando a constar como adiados. Deixo livre a palavra. Para o relato de sua pauta, concedo a palavra ao auditor Jaime Lichinski. Senhor presidente e demais membros dessa sessão, o relato protocolado 116.74109 são as contas do Executivo do município de Fazenda Rio Grande, do exercício de 2008, em que a instrução e o parecer são pela regularidade das contas, ressalvando o não pagamento de precatórios notificados antes de 2007. Quanto à ressalva, verifico que o interessado juntou documentação mostrando que os dois precatórios apontados haviam sido no valor de 103.484, tinha sido parcelado e está sendo pago em dia. E o outro, de 4.984,98, o interessado comprovou que foi integralmente pago. Razão pela qual eu afasto as ressalvas e proponho parecer pela regularidade plena das contas. Em discussão? Está aprovado. 39162001 é uma aposentadoria. Interessado Francisco de Jesus Lobo
ocupante do cargo de operador de telecomunicações policial primeira classe, em que a diretoria jurídica opina pela legalidade de registro e o Ministério Público de Contas, por parecer do ilustre procurador Gabriel Guileger, se manifesta pela negativa, por entender que o cálculo dos proventos não está de acordo. No caso aqui, trata-se de percepção do TID e do regime de gratificação pelo Regime Especial de Trabalho Policial, o RETP. Com as devidas vênias ao Ministério Público, eu verifico que não se trata de efeito cascata, como se chama, mas que a acumulação das duas gratificações são perfeitamente legais. E essa questão também já foi superada em outros protocolados idênticos. Então, contrariando o Ministério Público e acompanhando a DIJUR pela legalidade de registro da presente aposentadoria. Em discussão? Aprovado. A seguir, 48321607 é um protocolado de admissão de pessoal em que originalmente foram registradas as admissões todas, com exceção de 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, com exceção de 8 interessados, de pessoas que teriam parentesco com o prefeito da cidade. Então, na ocasião do julgamento dessa admissão de pessoal, o processo em relação a essas 8 pessoas foi transformado na ocasião em diligência, e os interessados afirmam que em momento algum houve desrespeito ao princípio da moralidade, bem como em momento algum tiveram acesso à organização do certame, uma vez que foi realizado por empresa terceirizada contratada pelo município. Assevera os interessados que não resta nos autos qualquer documento comprobatório de que tenha havido má-fé por parte dos candidatos, no intuito de serem beneficiados no certame em análise. Reproduzem ainda outras decisões proferidas por esta Corte, que tratam da matéria, e que concluem pela lisura do certame, mesmo que parentes tenham se candidatado sem demonstração da intenção ou prova de seu beneficiamento. Aqui ele cita o número dos acórdons referente a decisões nesse sentido. A diretoria jurídica, que desde o início tinha se manifestado favorável a todas as admissões, reafirmou seu parecer, e o Ministério Público, por sua vez, reafirmou seu parecer anterior pela negativa de registro. Esse é o relatório do voto. Compulsando o presente processo, verifica-se que foi proferida a decisão consubstanciada no acórdão 294610, segunda Câmara, por meio do qual foram registradas todas as admissões, com exceção das referentes aos candidatos Maria Cleusa Viana, Dionísio Bortolo Júnior
Ellen Cristina Batista dos Santos, Tânia Regine Kienen, Evânia Cristina Kienen e Lilian Viana dos Santos. Verifica-se que o entendimento quanto à nulidade do certame em razão da existência de parentesco entre os candidatos e prefeito ou banca do concurso é de que seja comprovada a má-fé, conforme observa-se nos acordos 27410 e 30909 da segunda Câmara. Posto isto, acolho a manifestação da diretoria jurídica, que se encontra em consonância com o entendimento da Corte, e voto pela legalidade e registro das admissões dos servidores antes aqui nominados. É a proposta. Em discussão? Senhor presidente, eu verifico a situação aqui mencionada pelo relator e, na verdade, teria havido aqui a participação, salvo engano, da filha, da sobrinha, da cunhada e do genro do prefeito. E a indicação, inclusive, de um parentesco com integrantes da própria comissão de concurso. Mas eu vou estudar melhor essa questão, senhor presidente, motivo pelo qual eu solicito vista do processo. Está concedido. Protocolado seguinte, 20966612, processo de servidor da casa, interessado Juarez Vicente Ferreira, técnico de controle do quadro de pessoal, para fins de averbação de tempo de serviço para fins de aposentadoria. Ele traz certidão de tempo de contribuição, atestando o tempo de 8 anos, 9 meses e 21 dias, sendo que destes 2 anos, 10 meses e 13 dias são de serviços prestados ao Tribunal, no período de 01/8 de 92 a 13 de 6 de 95. A Diretoria de Gestão do Pessoal assevera que o servidor prestou o serviço pelo regime geral da Previdência Social nos seguintes períodos: 3 anos, 8 meses e 11 dias entre 82 e 85, 3 anos e 17 dias entre 86, 3 meses e 17 dias no ano de 86, e 1 ano, 11 meses e 10 dias nos anos de 87 a 89, e 17 dias no Tribunal de Contas, em 92. Deduzindo o período em paralelo com o tempo já averbado no Tribunal e somando os tempos atestados pelo INSS, a unidade instrutora opina pelo deferimento do tempo de 5 anos, 11 meses e 25 dias. A diretoria jurídica se posiciona pela averbação de 5 anos, 11 meses e 8 dias para fins de aposentadoria e disponibilidade, e 17 dias para todos os efeitos legais. O Ministério Público, nos termos do parecer subscrito pelo procurador Eliseu de Moraes Correia, corrobora o posicionamento da diretoria jurídica. E este é a proposta de voto do relator, acompanhando a diretoria jurídica e o Ministério Público. Em discussão? Está aprovado. Senhor presidente, eu tenho ainda o protocolado que me foi devolvido na data de hoje. Eu solicito que permaneça adiado por mais uma sessão. Perfeitamente. Era o que constava da pauta e eu agradeço a atenção. Para o relato de sua pauta, o doutor Ivens Linhares. Excelentíssimo senhor presidente, demais integrantes desta segunda Câmara, inicio com prestações de contas municipais, o processo 228.848.08, que trata das contas da Companhia de Desenvolvimento de Araucária, referentes ao exercício 2007, de responsabilidade do senhor Cirilo da Andréa Arcoverde. A instrução inicial
indicou irregularidades referentes à ausência do quadro contendo os nomes dos membros que ocuparam os cargos de conselheiro da administração fiscal e corpo executivo, indicando a assembleia ou reunião em que houve a respectiva eleição. A ausência de indicação de valores relativos ao exercício de 2007, tanto no balanço patrimonial como da demonstração de resultados do exercício, e ainda irregularidades nos valores a receber vencidos e não recebidos, bem como a não constituição de provisão para devedores duvidosos. Foi aberta a oportunidade de contraditório em que o gestor apresentou sua defesa. Analisando a documentação apresentada, a Diretoria de Contas Municipais opinou pela regularidade das contas, no que foi acompanhada pelo Ministério Público. Senhor Presidente, eu efetivamente verifiquei que com a documentação juntada, essas 3 irregularidades foram efetivamente sanadas, foram esclarecidas, e ainda uma ressalva que havia referente à atualização do cadastro dos responsáveis também deixou de ser apontada na última instrução diante das providências adotadas pelo gestor. Dessa forma, acompanhando a instrução do processo, o voto é pela regularidade das contas. Em discussão? Aprovado. O processo seguinte é um processo de alerta 58, 47, 37 e 10, emitido pela Diretoria de Contas Municipais contra o município de Conselheiro Mairim, a partir da análise do segundo quadrimestre de 2010, em que a diretoria teria verificado um resultado financeiro acumulado negativo. Foram solicitadas informações ao prefeito, que as prestou, e em nova análise, a Diretoria de Contas Municipal entende superada essa questão diante do fato de que o déficit teria sido reduzido. Nesse mesmo sentido, opinou o Ministério Público pela perda de objeto do presente alerta. Eu verifiquei, senhor presidente, que não apenas houve a redução, como efetivamente foram julgadas regulares as contas desse mesmo exercício de 2010, responsabilidade do prefeito, o senhor Juarez Lelis Graneman Drissing, o que efetivamente confirma a perda de objeto. Então havia uma situação que foi detectada, foi regularizada no decorrer do exercício de 2010. Estamos acompanhando a instrução do processo, o voto também é pela extinção do processo por perda de objeto e seu encerramento com posterior arquivamento na diretoria de protocolo. Em discussão? Aprovado. O processo seguinte, senhor presidente, 51.639.12, é uma aposentadoria da senhora Conceição Soares Petreschi. Trata-se de uma professora junto à Secretaria do Estado de Educação que se aposenta com base no artigo 6º da Emenda Constitucional 41. A diretoria jurídica opinou pela legalidade e registro do ato, apenas com observação ao Paraná Previdência de que faça constar do ato concessivo do benefício o valor dos proventos. Nesse mesmo sentido, é o parecer do Ministério Público. Senhor presidente, nesse caso aqui, eu vou divergir da instrução. O que eu percebi foi que a forma de cálculo dos proventos da aposentadoria estão ainda carentes de esclarecimentos. Eu explico. Foram incorporados aos proventos de aposentadoria 2 gratificações temporárias, gratificação período noturno e aula extraordinária, de acordo com a Emenda 41. Essa matéria já foi tratada diversas vezes aqui no tribunal, existe inclusive um prejulgado, cuja decisão consta do acórdão 163808 do Tribunal Pleno, em que essa Corte, ao entender como constitucional a aplicabilidade da lei complementar 103/2004, entendeu, entretanto, que devem ser observadas as regras da Emenda 41 referentes ao princípio contributivo, mais especificamente quanto ao cálculo dessas gratificações temporárias a partir da média das contribuições de julho de 94 até o afastamento da servidora. Pois bem, nesse caso aqui, senhor presidente, e em muitos casos isso tem acontecido, não tem se observado essa média das contribuições que foram feitas. No caso de que falamos aqui da gratificação do período noturno, toma-se por base um valor fixo, nesse caso aqui de R$ 355, que possivelmente foi o último valor percebido, não se levando em conta justamente a média das contribuições da parcela que serviu de base para as contribuições durante a vida funcional do servidor, que é o que determina a Emenda 41, a própria lei complementar no seu artigo 22, parágrafo 3º, e o nosso próprio prejulgado.
de 2008, que já estabelecia a necessidade da observância desse princípio, inclusive exigindo que fosse juntada a comprovação do recolhimento dessas contribuições previdenciárias. No caso das aulas extraordinárias, há a indicação do número de meses, de julho de 94 até agora, em que essas aulas foram prestadas, é feita uma proporção com o total de meses da vida funcional e multiplicado por uma constante, 19,773778, cuja demonstração não existe nos autos. Então não há como se aferir se esse valor corresponde, eu volto a dizer, ao princípio contributivo, à média das contribuições que foram feitas. Inclusive, há uma outra peculiaridade, senhor presidente, que aquele acórdão que serviu de paradigma, que decidiu o prejulgado, determinou, inclusive, a aplicação da Lei 10.887, a Lei Federal 10.887, que estabeleceu, no seu artigo 1º, que devem ser, para efeito dessa média, computadas 80% das maiores contribuições. Então, também não há essa demonstração de 80% das maiores contribuições. Por isso, senhor presidente, eu não estou, nesse momento, dizendo que está errada a forma de cálculo, mas apenas solicitando ao Paraná Previdência que preste esclarecimentos acerca desses dois pontos abordados. Então, por isso, foi o motivo de eu trazer aqui para a Câmara esse processo. São vários os processos que tramitam na Casa que tratam dessa matéria e que me parece que são necessários esclarecimentos adicionais. Então, senhor presidente, pedindo escusas pelo longo relato, o voto é pela conversão do julgamento em diligência, a fim de que, no prazo de 15 dias, o Paraná Previdência preste os esclarecimentos necessários, acima indicados, referentes ao cálculo do valor da gratificação período noturno e da gratificação aula extraordinária, emenda constitucional 41, incorporados aos proventos de aposentadoria. É o voto. Será baixado em diligência. Apenas, senhor presidente, eu solicitaria só que fosse mediante acórdão, mediante decisão então, colegiada. Perfeitamente. Então, perfeito. Está aprovado. Os dois processos seguintes, 51.981.12 e 89.806.12, ambos do Paraná Previdência. O primeiro trata da aposentadoria da senhora Maria Célia Borgesan, o segundo, a aposentadoria do senhor Manuel Alexandre Ferreira. A situação é idêntica em ambos. Nesses casos, sim, o cálculo de proventos está, no meu entender, está correto, motivo pelo qual acompanho os pareceres da diretoria jurídica e do Ministério Público pela legalidade e registro do ato, apenas fazendo a observação de que, nos próximos atos, o Paraná Previdência faça constar do ato o valor dos proventos sob pena de aplicação de multa aos responsáveis. Então, é pela legalidade e registro, com recomendação e aplicação de multa em caso de novo descumprimento. Em discussão? Está aprovado. Era o que constava da minha pauta. Eu agradeço a atenção, senhor presidente. Para o relato de sua pauta, a palavra ao auditor Cláudio Canha. Obrigado, senhor presidente. Inicio pela prestação de contas municipal de 2009 da Câmara Municipal de Maripá, protocolo 168610/10, e a proposta de decisão acompanha os pareceres uniformes pela regularidade das contas, expedindo-se quitação plena aos responsáveis João Zóis, Orlando Binsfeld e Verônica Hartmann. Pela regularidade. Está aprovado. Protocolo 168695/10, contas da Câmara Municipal de Amaporã de 2009, de responsabilidade do senhor Amaury Churoff. A DCM, após ter constatado a ausência de documentos, após o contraditório em que foram apresentados os documentos, entendeu pela regularidade plena das contas. O representante do Ministério Público, o procurador Gabriel Guilherger, também opina pela regularidade das contas. Aponta também o eminente representante do Parquet que o processo da admissão da senhora Andréia Daniela Azevedo no cargo de advogada pelo concurso público 1 de 2008 foi alvo de inquérito civil público e que foi encaminhado a este tribunal pelo Parquet Estadual como representação, protocolo 81315/09. O inquérito na esfera judicial resultou no ajuizamento de ação civil pública, em trâmite na primeira vara civil de Paranavaí, julgada procedente em primeira instância, para declarar nulidade de aumentos de remuneração concedida à senhora Andréia Daniela Azevedo e senhora Zeneide Aparecido Rocha Fonseca, controladora interna da Câmara, condenando-as ao ressarcimento de valores recebidos, com a inclusão de seus nomes no Cadastro Nacional de Condenados por Improbidade Administrativa.
Também aponta que a referida admissão, protocolo 319886/0, foi registrada nesse tribunal nos termos da decisão definitiva monocrática 744 de 2009, do excelentíssimo senhor conselheiro Heinz Georg Heve. Contudo, nessa decisão monocrática não consta qualquer referência à documentação contida no protocolo de representação encaminhada pelo Ministério Público Estadual. Documentação essa que comprovaria que a senhora Andréia Daniela Azevedo emitiu parecer no exercício de cargo de assessora jurídica da Câmara Municipal, sugerindo a aprovação do regulamento do concurso, do qual iria participar e posteriormente ser aprovada em primeiro lugar. O corregedor-geral não conheceu do expediente como representação, determinando seu arquivamento e extração de cópia integral para juntada nos autos de admissão de pessoal, a fim de subsidiar a instrução. O representante do Ministério Público junto a esse tribunal acrescenta que a Câmara Municipal de Amaporã firmou 6 contratos de prestação de serviços com a senhora Andréia Daniela Azevedo e últimos deles, o contrato 1 de 2008, aponta pagamentos efetuados até 30 de maio de 2008, posteriormente a sua nomeação como advogada efetiva. Finalmente, informa que a senhora Andréia Daniela Azevedo também assessora a Associação de Proprietários de Caminhões de Transporte Paranavaí, o que poderia demonstrar que não está prestando seus serviços junto à Câmara Municipal de Amaporã. Além da conclusão pela regularidade das contas, o representante do Ministério Público Especializado sugere que seja determinada a imediata substituição da responsável pelo controle interno, a senhora Zenaide, e o monitoramento da Câmara Municipal até integrar o cumprimento da ação pública em trâmite na Vara Civil de Paranavaí, bem como revisão de ofício da decisão definitiva monocrática de 2009, em razão dos fatos noticiados a esse tribunal no protocolo de representação. Quanto ao mérito das presentes contas, acolho como razões decididas os pareceres uniformes da Diretoria de Contas Municipais do Ministério Público. Quanto à revisão de ofício dos termos da decisão definitiva monocrática de 2009, em razão dos fatos noticiados a esse tribunal, este colegiado, a segunda Câmara, já se pronunciou pela impossibilidade conforme o acórdão 2723/2011. Nessa decisão, o novo relator, conforme o artigo 50 da Lei Orgânica, o conselheiro Ivan Leles Bonilha, aduziu não caber a reabertura de exame de prestação de contas. Naquela decisão, se tratavam das contas da Câmara Municipal de Curitiba de 2009. Entendeu, então, o novo relator que não caberia a reabertura dessas contas, sob pena de desprestigiar uma decisão proferida por esta Corte, com observância de todos os dispositivos legais e regimentais aplicáveis à espécie, o que não implica a exclusão da devida apreciação dos fatos tratados no processo específico de tomada de conta extraordinária, observados os princípios do devido processo e ampla defesa. Afirma ainda que, como bem apontou o conselheiro Nestor Batista quando o processo foi relatado em plenário, se acatada, a revogação da decisão já tomada poderia vir a constituir precedente que se prestaria ao uso político, tendo o tribunal que se pronunciar sobre pedidos de revisão de julgado não tutelados pela lei orgânica desta Corte. Nesse sentido, o novo relator do acórdão 2723 de 2011 questionou a regularidade processual da revogação de decisão desse tribunal. Por outro lado, ressaltou a existência de previsão legal regimental de processos específicos que albergam a apreciação da legalidade de despesas e da regularidade de procedimentos que não tenham sido objeto de análise em sede de prestação de contas, citando o artigo 13 e o artigo 30 da Lei Orgânica, o primeiro que é referente à tomada de contas especial e o segundo quanto a denúncias e representações. Tem-se, portanto, que eventual julgamento de prestação de contas de um determinado exercício não exclui a apreciação de despesa realizada no mesmo exercício em sede de denúncia, representação ou tomada de contas. Ao final, o novo relator aduz que as prestações de contas têm seu escopo de análise definido previamente ao exercício apreciado por deliberação plenária, que fatos específicos podem, por vezes, não estar abarcados por essa metodologia estabelecida e terão, na forma da lei, análise devida em processos próprios. No presente caso, a meu ver, a situação é ainda mais grave do ponto de vista processual, pois se trata de uma decisão monocrática, não havendo, além dos argumentos já expendidos na decisão citada, nenhuma previsão legal regimental de atribuição de competência aos órgãos colegiados para avocar incompetências monocráticas atribuídas aos relatores. No que tange à imediata substituição da responsável pelo controle interno e o monitoramento da Câmara Municipal até integrar o cumprimento da sentença na ação em trâmite na Vara Civil de Paranavaí,
Convém ressaltar que, conforme consta do texto transcrito no parecer do ilustre representante do Ministério Público, a folha 4 da peça processual 22, e do protocolo de representação apresentado pelo Parquê Estadual, os gestores que têm suas contas julgadas no presentes autos não foram condenados na esfera judicial, não havendo razão suficiente para determinar as providências propostas pelo eminente representante do Parquê. Aliás, em relação ao senhor Amaury Shuroff, que é quem tem as suas contas julgadas aqui, nestes autos, os pedidos iniciais na ação judicial foram rejeitados. Sequer é possível inferir que houve dano erário que não tenha sido devidamente ressarcido. E caso se confirme tal hipótese, na esteira do Acórdão 2723/2011 desta segunda Câmara, esses fatos ainda poderão ser objeto de procedimentos específicos na seara deste tribunal. Quanto aos pagamentos efetuados por serviços prestados, todos são anteriores ao exercício em análise, que é 2009, não causando impacto na presente prestação de contas. É de se notar que, possivelmente, o representante do Ministério Público tenha baseado suas proposições na instrumentalidade das formas, já que as suas proposições vêm desacompanhadas da fundamentação legal que lhe fazem formulá-las. Entretanto, a instrumentalidade das formas não se sobrepõe ao devido processo legal, e esse princípio constitucional não possibilita que sejam revistas decisões sem que seja observada a adequada via processual. Por todo exposto, senhor presidente, não acolhendo as observações do representante do Ministério Público, quanto ao mérito das contas, eu proponho que sejam julgadas regulares as contas do senhor Amaury Shuroff referente à Câmara Municipal de Amaporã, exercício de 2009. Proposta. Em discussão? Aprovado. Processo 182744/10, que são as contas de 2009 do Fundo de Regime Próprio de Previdência Municipal de Alvorada do Sul. Proposta de decisão acompanha os pareceres uniformes pela regularidade com quitação plena ao responsável, senhor Célio Martins. Em discussão? Aprovado. Protocolo 177856/09, contas de 2008 da Companhia Pontaggrossense de Serviços. Proposta de decisão acompanha os pareceres uniformes pela regularidade com quitação plena ao senhor Manuel Osório Tax. Em discussão? Aprovado. Protocolo 175122/02, contas de 2001 do Consórcio Intermunicipal de Saúde de Paranavaí. A proposta de decisão acompanha os pareceres uniformes pela regularidade com quitação plena ao responsável, senhor Álvaro de Freitas Neto. Em discussão? Aprovado. O processo 110566/01, senhor presidente, eu vou ter que solicitar a retirada de pauta, tendo em vista que o senhor Mário José Duarte, que é o vice-prefeito na época, não foi devidamente citado para apresentar a defesa quanto ao recebimento indevido de remuneração. Está retirado. O processo seguinte encontra-se adiado, conforme anunciado por Vossa Excelência no início da sessão. Processo 268045/09, uma prestação de contas de transferência voluntária, referente a recurso repassado do Serviço de Obras Sociais de Sertanópolis pela Secretaria de Estado da Criança e da Juventude, nos exercícios de 2008 e 2009, em valor de R$ 8.725, tendo por objeto ampliação e melhorias de imóvel, aquisição de equipamentos, material permanente e material de consumo para o programa de contraturno intersetorial em atendimento a crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social, referente ao termo de convênio 285/2008. Após ao regular trâmite, a Diretoria de Análise de Transferências manifestou-se pela regularidade das contas, no que foi acompanhado pelo representante do Ministério Público, o procurador Eliseu de Moraes Correia. Na proposta de decisão, senhor presidente, eu acompanho, no mérito, os pareceres uniformes pela regularidade das contas. Apenas ressalvo a minha opinião quanto à constitucionalidade da análise das transferências voluntárias por prestação de contas, feita a ressalva de opinião, no mérito das contas pela regularidade, acompanhando os pareceres uniformes. Em discussão? Aprovado. O processo seguinte, 55720/03, um relatório de auditoria atinente ao município de Foz do Iguaçu, foi incluído indevidamente na pauta, solicito sua retirada. Está retirado. Processo 53982/09, uma inspeção realizada pela Diretoria de Contas Municipais em fevereiro de 2009, no município de Palmas,
em função de solicitação de representante do Ministério Público Estadual da Comarca de Palmas, a Excelentíssima Senhora Promotora de Justiça Daniele Garcês da Silva. O objetivo foi verificar a consistência dos cadastros de contribuintes do município com os registros da tributação, arrecadação e recolhimento, bem como os registros da tesouraria, contabilidade e dívida ativa referente às receitas provenientes do IPTU, do ISS, ITBI, COSIP, no período de janeiro de 2005 e 31/12/2007. A equipe de inspeção apontou 8 achados com as seguintes irregularidades. Achado número 1, registros locais de lançamentos de impostos no exercício 2005, 2006 e 2007, divergente do informado no SIM-AM. Achado número 2, registros locais de arrecadação dos impostos em 2005, 2006 e 2007, divergentes também do informados no sistema SIM-AM. Achado 3, registros locais das inscrições em dívida ativa do IPTU e ISS em 2005, 2006 e 2007, divergentes do sistema SIM-AM. Achado 4, falta de apresentação de documentos indispensáveis ao desempenho da inspeção. Achado 5, divergência entre a soma das guias de TBI arquivadas nos cartórios e o valor constante nos registros contábeis. Achado número 6, registro de pagamentos do IPTU e ISS com data anterior ao lançamento do respectivo tributo. Achado 7, registro de estômago de pagamentos de IPTU e ISS sem a devida motivação. Achado 8, sistema de controle interno inoperante no Departamento de Finanças. No relatório ainda recomenda-se a citação dos responsáveis apontados para contraditório e ampla defesa. Feita a distribuição, foi determinado o encaminhamento dos autos à DCM para esclarecimentos quanto aos fundamentos da responsabilização derivada das irregularidades apontadas nos achados de auditoria, o nexo de causalidade entre a conduta de cada responsável e a irregularidade por ele produzida, bem como, havendo dano erário, a sua quantificação e responsabilização. A equipe de inspeção apresentou um novo quadro de achados, mas foi determinado o retorno dos autos para cumprimento integral do despacho, esclarecendo acerca da existência de dano erário e ainda a sua quantificação e responsabilização. A equipe de inspeção manifesta-se da seguinte forma: quanto aos achados 1, 2, 3 e 8, não há dano erário, apenas infração à norma legal. Quanto ao achado 4, afirma que a falta de apresentação dos documentos impossibilitou a avaliação de existência de dano erário quanto aos cancelamentos e baixas efetuados em 2005, valor superior a R$80 mil, 2006, valor superior a R$98 mil, e 2007, valor superior a R$9 mil. Quanto ao achado 5, afirma que houve dano erário no valor de R$ 306.722,94, e quanto ao achado número 6, afirma que houve dano erário no montante de superior a R$2 milhões. Quanto ao achado 7, afirma que houve dano erário no montante superior a R$12 milhões. A equipe de inspeção apresenta o nome dos gestores e servidores responsáveis, a seu ver. A transcrição no voto escrito, senhor presidente, são mais de 6 laudas dedicados aos responsáveis, em que a DCM apresenta desde o prefeito, assessor de controle interno, diretor do Departamento de Contabilidade, contador, chefe de divisão de fiscalização e tributação, diretor do Departamento de Contabilidade, assessor de controle interno, chefe de divisão de fiscalização e até mesmo estagiários. Diversos estagiários são apontados como responsáveis, todos solidários, em todos os achados, os 8 achados do relatório de inspeção. O representante do Ministério Público, o procurador Flávio de Azambuja Berti, não se opôs à recomendação da unidade técnica para a citação de todos os responsáveis pelas irregularidades apontadas no relatório de inspeção. O relator determinou o retorno dos autos à DCM para apontar o nexo de causalidade entre a conduta de cada um dos responsáveis nos quadros de responsabilização, haja vista que cada um deles desempenha uma função diferente, e a irregularidade por ele produzida para a correta responsabilização derivada das irregularidades constatadas nos achados de auditoria. Nesse interregno foram apresentados solicitação de cópias de processos devidamente atendidos,
E a Diretoria de Contas Municipais, na sua informação 100 de 2012, limite-se a informar que o nexo de causalidade e a conduta de cada um dos responsáveis, bem como a irregularidade para ele produzida, já constariam de informação de 2009. Determinou-se o encaminhamento dos autos ao Ministério Público, que novamente se manifestou no sentido da aprovação do relatório de inspeção, com a imputação das devidas sanções aos gestores responsáveis. A resposta da unidade técnica da informação 100 de 2012 não corresponde ao que consta na sua informação de 2009, que aponta de forma genérica o nexo de causalidade entre responsáveis e a conduta, posto que a análise não foi individualizada. Portanto, ao deixar de cumprir a determinação do relator no exercício de presidir a instrução processual, constante do artigo 44 da nossa lei orgânica, a unidade técnica impediu que pudesse ser formado juízo de valor que conduzisse uma decisão que contemplasse a delimitação de responsabilidades e sanções aplicáveis aos responsáveis de forma individualizada ou solidária, conforme exige o artigo 50 da nossa lei orgânica. A despeito disso, o conteúdo dos autos permite inferir a possibilidade de existência de dano ao erário municipal, o que permite desde logo a conversão dos autos em tomada de conta extraordinária nos termos do artigo 269 do Regimento Interno. Como a delimitação de responsabilidade foi defeituosa, imperioso que seja determinado por este órgão colegiado que a unidade técnica promova as devidas correções, conforme já determinado pelo relator no despacho 549/2011, peça processual 44, já que a atribuição da competência ao relator pressupõe a completa correção processual. É a proposta de decisão que submeto ao descontínuo dos eminentes componentes da Câmara, senhor presidente. Em discussão? Aprovado. A pauta está atendida. Obrigado. Passo ao relato da pauta que me foi distribuída. Processo 18151/12. Prestação de contas e transferência voluntária recebida da Fundação Araucária no valor de R$ 26.845,08 pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, em função de convênio cujo objeto é a implementação do projeto relativo ao encontro anual de iniciação científica. A Diretoria de Análise e Transferência manifestou-se pela regularidade das contas. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, corrobora o entendimento da unidade técnica, opinando pela regularidade. Porém, sugerindo a aplicação de multa, por entender que a anexação dos documentos exigidos não descaracteriza nem afasta a imposição das sanções. O voto. Diante da documentação contida nos autos, verifica-se que os recursos recebidos pela UniOeste foram aplicados no objeto avançado, tendo as impropriedades apontadas pela DAT, Unidade Técnica Competente para Exame da Matéria, sido sanadas durante a instrução do processo. No que se refere à multa proposta pelo órgão ministerial, deixo de aplicá-la, porquanto a diligência realizada consignou a possibilidade de aplicação de multa, se não encaminhado no prazo fixado os documentos e ou informações solicitadas. Acompanho, pois, a manifestação lançada pela Diretoria de Análise de Transferências e voto pela regularidade da presente prestação de contas. Está em discussão? Aprovado. Processo 159703 de 2011. Prestação de contas anual do Fundo da Infância e Adolescência de Guarapuava, referente ao exercício financeiro de 2010. A Diretoria de Contas Municipais, após o oferecimento do contraditório, considerou sanada a impropriedade detectada na primeira instrução, concluindo que as contas podem ser consideradas regulares. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, compartilha do entendimento do órgão técnico e manifesta-se pela aprovação das contas. Diante do exposto, voto pela regularidade das contas. Está em discussão? Aprovado. Processo 221760/11. Prestação de contas anual da CODESE, Companhia de Desenvolvimento de Ibiporã, referente ao exercício financeiro de 2010. A Diretoria de Contas Municipais, a DCM, procedeu à análise detalhada da documentação, concluindo que as contas estão regulares. Entendimento esse corroborado pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Diante do exposto, voto, acolhendo a instrução da Diretoria de Contas Municipais e o parecer ministerial pela regularidade das contas. Em discussão?
Aprovado. É o que tinha também a relatar. Não havendo mais processos a serem relatados, deixo livre a palavra. Convoco a próxima sessão ordinária dessa segunda Câmara para o dia 13 de junho de 2012, quarta-feira, às 14 horas, no horário regimental. Levanta-se a sessão. Não sei se toca no final.